Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Café Entre Nós, né, Brian? Eu sou o Robson Bandeira. Eu sou o Brian Lobo, seja muito bem-vindo, gente, para mais um episódio aqui com a gente. Que felicidade, né, meu irmão? Tá rolando, Brian? Tá fluindo! Tá muito obrigado acontecendo. aí você que tá compartilhando a gente, que tá chegando nas pessoas, tá mandando para todas a tua Abençoando lista outras de vidas, transmissão, né? Abençoando outras Isso, vidas, né? abençoando vidas. E Cara, através dos desde já, testemunhos. segue a gente, né, no Instagram, né? No Instagram, no YouTube, Estamos em no todas as TikTok, no plataformas Facebook, aí, né? tudo que, né? Estamos lá. Não é por falta de plataforma que você vai deixar de ser abençoado. Exatamente. E hoje é o 7º episódio. Isso. Estamos muito felizes. Temos um convidado hoje extremamente especial. Já iremos convidar ele para fazer parte dessa mesa. Mas antes, nós temos um projeto, né? Quem faz esse programa, esse podcast acontecer são os nossos patrocinadores. E nós sempre tá com a gente, né, Robson? sempre. E o seguinte, cada programa, cada episódio a gente traz um patrocinador para falar do seu trabalho, né? Qual o diferencial, quando procurar, o porquê procurar. E hoje trouxemos ela aqui, Brian. Chama ela aí pra gente. Quem é? A fera. A dona da autoestima da galera, né, mano? Toma-te. Segura aí, Robson. Quem é? Fala quem é. Paula Lima, Toma. do Estúdio Bela Ré, não é isso? E aí, minha amiga, que prazer, primeiramente, te agradecer de coração, porque você acredita, né, nesse projeto de edificar vidas e você é uma das que faz acontecer esse programa. Então, desde já, muito obrigado de coração, eu, Brian, Agradecemos a família de verdade, Café, né? viu? Então é isso. Fale um pouco do seu trabalho pra gente, como é que acontece, quando procurar a Paula, por que procurar a Paula, qual o diferencial que tem, e fala pra gente. Gente, então, Paula, né, como o Robson já apresentou, eu tô muito feliz em estar aqui, em participar desse projeto, porque eu falei para o Robson que para mim é um prazer estar aqui participando, estar como patrocinador, porque foi do coração de Deus pro meu diretamente. E assim, nosso trabalho, vou falar para vocês um pouquinho como começou o Bela Ré. Quando eu estudei para a profissão, né, era só para trabalhar para mim. Era só pra fazer pra mim, né? Sério? E tal, Só pra sério. ti? Só pra mim. Porque eu gostava muito de cuidar da minha beleza e tal. E aí, por que não fazer um curso pra cuidar de mim em casa? Sim. Aí veio a pandemia, as dificuldades e tal. E aí, então, com filha pequena, tudo muito difícil. Aí, por que não exercer uma profissão que eu já tinha no passado, né? Lá tava guardado na gaveta. Então, eu comecei. Aí conheci a empresa que eu trabalho hoje, de cosméticos, né? E aí a oportunidade de trabalhar com o nosso carro-chefe do salão, que é a lisoterapia. Pois é, isso aí. Explica um pouco sobre isso aí. Fala que eu tenho uma pergunta pra fazer depois. A lisoterapia é o nosso alisamento terapêutico. Já ouviram falar disso? Certeza que não, né? É muito raro você ouvir falar. Eu penso em dinheiro. Sim, amiga, e aí? E aí, a gente começou esse trabalho com o alisamento terapêutico, que nada mais é do que um cabelo liso com saúde. Um cabelo desestruturado para formar uma nova forma nele, né? E com saúde, porque eu vim estudando muito sobre os cabelos e a maioria vinha reclamar que fazia muito alisamento, muita selagem, muito relaxamento e o cabelo caía muito. A lisoterapia não usa substância química. Usa. A gente tem uma concentração muito baixa do ácido, que são os ácidos orgânicos, 100% orgânicos e ecológicos nele. Só que qual que é a diferença? A gente tem o tratamento anterior a essa desestruturação do fio. Então, a gente trabalha o cabelo, faz a análise, monta um protocolo para aquela pessoa, para aquele cabelo, para depois a gente vir e desestruturar, alisar ele. É uma verdadeira terapia, Robson. Que top! Tanto antes quanto depois, né? Isso. E aí, o melhor de tudo as grávidas, lactantes, as pessoas com extremamente alergia. Grávida, né? Porque mulher, o cabelo é seu negócio, autoestima real, né? Com certeza, sem dúvida. Então, ela não poderia fazer os procedimentos que ela fazia antes.
E aí surgiu, né, a Paula. E aí, meu irmão, chegou na casa, balançava seu cabelo assim, ó. Ela foi parir a nenê linda. Paria nenê maravilhosa, exatamente. Sim, explica pra gente. Então, esse público aí que outrora não pode fazer, por exemplo. Pode. Com a lisoterapia, pode. Com a gente, Rapaz, tudo pode. Sabe aquela história de, ai, será que eu ficar loira e alisar o cabelo pode? Pode. Até no mesmo dia. Tu pode fazer isso. Ah, mas o meu cabelo, quando eu lavar, vai ficar tudo no banheiro. Não vai. Eu te garanto que não vai. Assinou embaixo, diferencial. Que top. Exato. E desenvolve, o cabelo desenvolve muito, muito mesmo. Eu tenho muitas pessoas, né, clientes que chegaram até nós dizendo, gente, meu cabelo não crescia, meu cabelo não desenvolvia. E depois da lisoterapia começou a desenvolver, tá no projeto Rapunzel, cabelão. Dá pra mim, tá? Olha, inclusive, Opa! sim, os homens podem fazer. Alô, Brian! Que isso aí, galera? Eu vou aparecer de cabelo de novo aqui. Lisão, da próxima vez. Assim, ó. Meu irmão, que maravilha. É. Então, esse diferencial da Paula. O diferencial da gente lá, o carro-chefe do nosso salão, é o alisamento terapêutico. Que top. Tem dado super certo, graças a Deus. Então, aí, ó, aproveitando que domingo, né, que vem Dia das Mães, né? Mãezinha, tá aí a solução. Que dá de presente. Alô, filho também. Alô, filho, né? Filho, filhos. esposo, né? Namorado, Vou te colocar aqui presentinho pras numa mães. sinuca de bico. Cheguei lá, por exemplo. Aí você patrocina aqui a gente, né? Eu cheguei lá. Tem um cupomzinho de desconto pra quem for lá falar, ó, eu vim pelo café. Oxi! Meu irmão. Vou até anotar esse cupom aqui. Alô, É Alessa. só chegar e dizer café entre nós. Pronto. Já Tudo tem um lindo. desconto. Tem aquele combo lindo pra Que você, maravilha. mamãe. Minha amiga, muito obrigado de coração. Nada. Mais palmas, Jobs. Aê. de coração, obrigado por investir, né, nesse projeto que a gente fala, a gente não tem uma remuneração, nada. Nosso intuito é apenas propagar o reino e edificar vidas através de testemunhos. E você faz parte disso, que Deus continue abençoando o teu trabalho, a tua vida. Amém. E muito obrigado. Mais uma vez. Amém, obrigada. Valeu, valeu. Sem mais delongas, né, Brian? Isso. Chama aí quem é. Rapaz, a gente faz uma enquete lá no Instagram, né? E a galera pede, quem quer ver aqui. E esse que tá aqui hoje, a galera pediu muito, muito, muito. E eu fiquei muito feliz, obviamente, porque é um ministério que eu admiro demais. Eu sou fã da família, como pastor, como pai, como pai, né, marido. Não, isso aí fez parte, sim, da minha vida com Cristo e Acho os que de testemunhos. muita gente. Muita gente, cara. E eu E não sei como esse cara consegue tudo isso de tempo. Pra o atender. dele deve ter assim uns 30 Caramba. horas, né? Será que ele dorme? Não sei, eu acho que não, né? É, Porque ele verdade. conta que ele escrevia livro balançando aqui, né? Né, isso. E que estamos com ele hoje, a fera. Como é o nome dele? Chama ele aí, Brian. Gente, apresento pra vocês um cara que é muita referência aqui. Cara, eu sou muito, posso dizer, eu não sei nem Tem o que palavras. falar, assim, não tenho palavras, sabe? Desse cara, na verdade aí. Nosso pastor Marcelo Campelo. Pastor, seja Que muito isso, é uma bem-vindo. honra pro pastor. Amém. Rapaz, que honra, pastor. Que introdução, viu? Assim vocês me intimidam. Que isso. Imitar esse cara já Não, a gente tá tem muito como. feliz, né? Esse tempo de mesa aqui, a gente almeja, né? Eu tive a oportunidade, né, de lhe conhecer, né, mais de perto, sua família. Aham. Só que o nosso propósito aqui é exatamente esse. Levar algumas pessoas que a gente admira, né, para outras pessoas conhecerem também. Bem. O meu desejo era que todos pudessem conhecer o Marcelo, além de pastor, Marcelo pai, Sim, Marcelo sim, esposo. E hoje a gente vai ter esse tempinho aí. Amém. Lutador de Muay Thai também. Rapaz, meu irmão, que isso? Então, meu pastor, fique à vontade nesse tempo de mesa. Fique à vontade, tá? Amém. Que honra. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Isso aqui é profético, isso aqui é de Deus. O Ministério de Jesus, 80% foi mesa e 20% foi púlpitos. As mesas são mais importantes que os púlpitos. Então, mesa fala de conexão, né, de alinhamento. Obrigado por esse tempo precioso de poder, de alguma forma, aqui a gente trocar experiências, né? Maravilha, pastor. E assim, a gente quer começar já, né, perguntando quem é
como começou essa caminhada com Cristo, né? Normalmente, a gente pergunta pros convidados, você sempre foi cristão? Veio de um berço cristão? Como Nasceu foi? em Belém. Né? Nasceu em Belém, é Aham. daqui. Conte um pouquinho pra gente, pastor. Eu vim de uma criação católica, né? Não era evangélico, mas aquele católico assim, né? De obrigado na missa, né? Eu comecei, minha família era de músicos, poetas, eu comecei muito novo tocando, 10, 12 anos, tocando cavaquinho, brincando, e aí montamos um grupo que era o Garotos do Samba, né? Na rua de casa, e aquilo foi crescendo, quando eu vi eu já estava tocando na noite, né? E a noite ela te prende, né? Ela te seduz. E quando eu vi, eu estava preso em muita coisa. 16, 17, 18 anos. É um mundo, assim, bem atraente, né? Jovem, né? E jovem. Então, a minha descoberta para Cristo foi muito difícil. Foi no meio da dor, das perdas. Aceitei Jesus numa igreja aqui pertinho, na Barão. Com uma carteira de cigarro no meu bolso, meia-noite eu tocar no Cazuzas. Cabelo grande, brinco, pince. Não que seja errado, mas era o meu perfil físico naquele tempo. E já se fazem 21 anos. Quantos anos cara. você tinha, pastor, nessa época? Eu tinha 18 a 19 anos, eu acho, lembrado muito bem a idade, mas eu acho que era isso aí. Entrei na igreja evangélica a primeira vez, convidado pela minha irmã, e eu fui muito, assim, desconfortável, Forçado, pastor. porque não era um ambiente para mim, eu dizia, nunca vou virar crente. Não faço parte disso aqui, né? Cara, eu brincava com os crentes, eu morava na 25, aqui perto, entre Barão e Angostura. Então, quando eles passavam para ir para a igreja da Barão, eu mexia com eles, ridicularizava, fazia bullying. E eu dizia, nunca vou entrar na igreja, mas Deus ouviu, né? E mudou. Peraí. Ah, é? Tá bom, então. É desse jeito. E mudou toda a história. Então aí começou a minha história assim. Foi difícil, muito difícil. Meu tempo. Hoje em dia é muito mais fácil, eu acredito, você seguir na fé. Meu tempo não tinha Instagram, não tinha. Era Orkut, né? Galera do Orkut. Então você ser cristão naquele tempo é muito difícil, porque as pessoas te ridicularizavam. Você sofria Olha o muito irmão bullying. lá, né? Isso, Chamava sempre cara. assim. Eu lembro que eu era criança e a galera na rua falava, olha lá, vai vai o o irmão isso lá, aí, olha. é isso aí. Aí tu fica todo sem graça. Pastorzinho e tal. pastorzinho. Hoje, querendo ou não, há um status, né? Pra quem o cara se converte. Tem todo. Hoje o evangélico ele tá na TV. Né? No meu tempo não era assim. Era muito mais difícil. Vem de um tempo onde eu me lembro que a igreja, as portas de domingo eram fechadas, o pessoal começava o culto orando e jogavam pedra no telhado da igreja. É Exato. verdade. Era muito mais difícil ser cristão naquele tempo. Chacota, né? Chacota. Hoje não, hoje está mais fácil. Né? Artistas do mundo gospel, né? Hoje tem. Enfim, hoje eu acredito que o caminho está mais pavimentado de uma forma melhor. No meu tempo, não, era muito mais complicado. Os pioneiros que vieram aí sofreram Isso, muito. muito, né, cara, muito. Pra gente Preparando o caminho, né? para viver o que a gente vive hoje, eles Isso, passaram por uma série de etapas difíceis, né? Então, no meu tempo foi muito difícil, cara, não foi fácil. Perdi muitos amigos, a minha família não entendeu, né, cara? Ou uma Marcelo se converteu, aí pensava duas coisas. Ou uma menina da igreja, que eu tava afim, ou então tava com uma doença, né, à luz da medicina incurável, porque Sempre era ligado a isso, né? O cara porque ele se converteu, como é que pode? Eu no auge, né? Da minha juventude, mas, cara, o evangelho, ele é isso, cara. Quando você tem encontro com o evangelho, ele te marca, sabe? Ele te pega de uma tal forma. Eu nunca tinha ouvido falar do evangelho dessa forma, como eu vi, e me apaixonei, cara. Apaixonei ao ponto, eu digo assim, eu não dei 10% pra Deus, eu dei 100%. O senhor tava na noite ainda? Tava tocando em 5 bandas, e nesse dia que eu aceitei Jesus, eu ia tocar no Cazuzas, né? Sim. Era um bar de pagode que tinha. Então, cara, naquele dia eu saí da igreja, amassei a carteira de cigarro, joguei no lixo, fui merendar com a minha irmã e não fui tocar. Aí passou 3 dias, eu fui pro estúdio, ensaiar. Quando eu cheguei lá no estúdio, tinha um cara já cantando no meu lugar, um clima chato assim, eu percebi que não era de Deus, saí e começou o processo, mas eu tava preso em muitas drogas, né, cara? Muita coisa, né? Cheirava muito, fumava muito, então como é que se liberta assim? Então o que mais me complicava não era só a bebida, era o cigarro, que eu fumava muito também. E aí eu comecei a fazer voto, campanha, aí ir pro ciclo de oração, as mães me abraçaram, né, cara, as mães do ciclo de oração começaram a orar por mim, e começou o processo, não é fácil. E pastor, essa época aí que o senhor tá falando, era bem mais comum, né? Bem mais comum a gente ter as irmãzinhas lá que Sim. abraçavam. Essa questão mais jovem como a gente tem hoje, porque hoje um jovem aceita Jesus,
e tem todo um amparo de uma Sim. juventude que abraça, de Sim, pessoas sim. que entendem, que passaram por isso. Nessa época, tipo, tem um testemunho do Rodolfo Abrantes, que a galera que discipulou ele foram assim, As senhoras irmãzinhas do do coque, né? Então tinha tem essa diferença, né? Tem. E a gente não pode desprezar isso, né, gente? A gente pode modernizar sem modernizar e também valorizar o que a gente viveu lá atrás, né? Eu sei que a gente está vendo um cenário hoje cristão, onde a gente quer acelerar muita coisa, mas a gente tem que ter cuidado. Eu digo assim, Exato. a gente pode modernizar? Pode. Querer tomar um remédio, se você tomar um remédio na dose certa, vai fazer efeito. Agora, se você acelerar aquela dose, aumentar, o efeito é inverso. Então, essas irmãs, elas foram pilares da igreja, cara. Sabe? Então, sustentava a igreja de oração, como ainda tem. Sim. Sabe? Então, assim, a gente tem que respeitar, né? O teu sapato pode ser bonito do teu pé, mas não cabe no meu. Então, às vezes, tem coisas que servem num lugar e pode não servir no outro. Então, essas irmãs do ciclo de oração, elas foram coluna de oração e sustentaram a igreja de pessoas por muito tempo. Aí, hoje, você quase não vê, né? Eu me lembro que tinha as visitadoras, elas iam de casa em casa. Isso. Iam na minha casa visitar. 8 da manhã, às vezes, Cara, né? Isso, É exato. verdade. Então, irmãs que assim, talvez a gente só tá hoje na igreja por elas. Exatamente. Exatamente. A geração, eu vou pregar domingo agora na igreja sobre a mulher do fluxo de sangue e a menina, a filha de Jairo. Uma geração que sangra e uma que dorme. Tem uma geração sangrando, que precisa ser curada, e uma geração que está dormindo. E quando Jesus ressuscita, a filha de Jairo, ele fala assim, dá de comer para ela. Qual é o foco, a missão da geração passada? É dar de comer para a mais nova. É alimentar a mais nova. É apontar o caminho. É passar o legado. E não é fácil. Então as mudanças, elas são correntes, né? Então assim, a gente vê, o mundo está muito acelerado. Muito acelerado. A nossa geração, né? A nossa É geração. do agora. Eu até conversei uma vez com o Robson sobre isso, que a gente não consegue ouvir um áudio que manda pra gente na velocidade normal. Acelera, Cara, porque isso o Tô ouvindo o áudio na velocidade 2. tempo voa. Isso, A gente teve uma psicóloga aqui, né? Isso, A Laís, exatamente. e ela comentou sobre essa nossa geração, que é a geração que tem um iFood, né? É a geração que antes esperava um busão Sim. ou tinha que chamar um táxi. Sim. Hoje em dia ela chama o aplicativo e em 2 minutos chega A na gente porta. não tinha no nosso tempo, né? Eu me lembro que eu vim de um tempo da Assembleia de Deus que você ensaiava no sábado para cantar no domingo. Isso, sim, eu com lembro, certeza. lembro. E outra coisa, não tinha um WhatsApp para marcar com a galera, não tinha Aí Uber. na casa tinha que avisar. Isso. E a galera não faltava, a Não galera ia faltava. debaixo de chuva. E o outro horário era certinho hoje. Havia um compromisso, né? Verdade. Então hoje Incrível não, hoje que você hoje, tem... pastor, a gente tem celular, tem relógio, tem todas as coisas pra gente marcar um horário, né? E Isso. a gente não consegue cumprir. Mas sabe o que é isso? Eu digo assim, Deus não quer ninguém envolvido, Ele quer pessoas comprometidas. Então envolvido Ele vai quando Ele quer, da forma que Ele quer. Agora quando você está comprometido com aquilo, é diferente. Você coloca o seu coração naquilo ali. Deus não quer que eu faça para Ele, Deus quer que eu faça com Ele. Há uma diferença muito grande. Verdade. Né? Então a gente acha que não, eu vou fazer, não é assim. Você está vivendo um tempo hoje que as pessoas elas estão fazendo muito para Deus, só não estão se tornando parecido a Ele. Deus não quer que eu faça muito para Ele, Deus quer que eu me torne parecido com Ele. Cara, o Douglas Gonçalves falou algo assim que me impactou, cara. Ele disse o seguinte, que o discípulo, ele tem que ser parecido com Jesus, para ele fazer outros. Aham. Meu amigo, se você não é parecido com Jesus, o mundo não precisa de outro você. Isso. E isso a gente tem visto. Pessoas que não se parecem com Jesus formando outros ele. E isso é muito perigoso para nossa geração. Eu acho que a parte, eu falo no meu livro aí, sobre discípulo como Jesus. Se você parar no sinal de trânsito agora, Brian, e conversar com o fulaninho, ele vai te evangelizar. Exato. Você vai ficar até chocado de ver o quanto ele conhece de versículo. Ele foi evangelizado, ele só não foi discipulado. Eu acho que a maior, Diferença, a maior dificuldade para a igreja brasileira, num todo, é discipular corretamente. Então hoje você vê, dá exemplo aqui. Nada contra, até acho que ele tem música linda do Jessé Aguiar. Ele estava um sim. tempo afastado, agora tá voltando para uma turnê. Não, ele tem Não que é voltar assim, para né? sentar no banco. Isso. Ele Com tem que ser certeza. discipulado, ele tem que ser Tem cuidado. que ser tratado, né? Isso tinha antes, né, cara? Tinha antes. Tinha E antes. ninguém morreu por isso. Exatamente. Né? Eu me lembro que em 3 anos de crente eu me afastei, fui disciplinado, passei pela Volta. disciplina e voltei. A palavra disciplinar no original do grego é trazer ao estado original. Não é matar o cara, é trazer o cara ao estado original. Tem uma diferença, né? Há uma diferença. Só que hoje, se tu pegar um cara desse e colocar no banco, ele vai sair de novo. Vai. Aí a igreja É, tem o que o pastor Anderson Silva fala, né? Estamos criando homens meninos, né? Isso. Homem e menina, verdade. E aí o que acontece? O cara, ele
às vezes, ele, por medo de perder o cargo, por medo de perder o prestígio, as agendas, acontece um escândalo que a gente está vendo hoje, né? Muito comum. A internet, ela tem um lado bom, mas tem um lado ruim também. Com certeza. Quando você errava antigamente, não tinha ninguém te filmando. Uma fala no púlpito, alguma coisa. Hoje não, hoje tá tudo sendo gravado. E pastor, uma das coisas eu acho que eu posso dizer que atrapalha muito a vida de uma pessoa gospel, né? Sim. Uma celebridade gospel a maioria dos empresários, né? Porque eles não querem deixar aquela pessoa parar. Sim. Às vezes a pessoa tem que ser tratada. Não pode. pode. Conversa com o pastor lá e tal. Os empresários, e não exato. só os empresários também, quando você chama um cara que tá no processo, cara, a pior coisa é você atrapalhar o processo de Deus na vida de alguém, cara. Isso. Sabe, às vezes o não de Deus é melhor do que o sim do diabo. Realmente. O não de Verdade. Deus é melhor do que o sim do mundo. Então, às vezes, o não de Deus não é pra te matar, é pra te tratar. Um pai, né? A gente que é pai, a gente sabe Exatamente. a Tem que importância de dizer não com o tem que dizer filho. não. É terapêutico, é pedagógico. Exatamente. Se Deus não tivesse dito não pra mim lá atrás, eu não estaria onde eu tô hoje. Com certeza. Então, às vezes, você chama um cara pra pregar na sua igreja sabendo que ele tá em pecado, ou que ele precisa se consertar, você tá matando aquele cara. Porque vai cauterizar na mente dele, eu posso fazer, não acontece nada. E Deus é assim, cara. Deus, ele joga a costa e segura na ponta. Quando ele puxa, irmão. Quando tu vê um cara, quando tu vê um escândalo nacional, tu fala, cara, Deus já tentou de tudo. Deus já usou profeta, profetiza. Tudo que você imagina, Deus já fez pra tentar trazer esse cara e o cara não entendeu. A gente fala, então eu vou fazer algo diferente. Quando o cara tá pra morrer, você faz uma massagem pulmonar, o cara talvez volte à vida. Respiração boca a boca, talvez ele volte à vida. Mas existem certos casos de morte espiritual que tem que ser choque elétrico. Sabe aquele choque no peito? O cara voltar. É o que Deus fez com o filho pródigo. Quando a Bíblia diz que o filho pródigo foi para uma terra longínqua, ele foi para uma terra pagã e sendo judeu. Ele foi contrariar o pai na religião do pai, que era um judeu. Gastou tudo e a Bíblia diz que ele sentiu vontade de comer o que os porcos comiam. Olha o nível de podridão que aquele menino chegou. Comeu o que os porcos comiam. E não tinha nem o que os porcos comiam, ele tinha. Aí foi apacentar os porcos. Quando a parábola coloca o porco, ela quer me dizer alguma coisa. A característica de um homem sem Deus é um porco. Não tem articulação no pescoço, olha para baixo, não olha para cima. Então olha o nível da vida desse jovem. Mas a Bíblia diz assim, cair em si. Ele disse, levantar-me e deu com meu pai. Tem que cair em si. Tem gente que tá em pecado, Esse é o ponto, que né? falhou e não cai em si. Aí, para não perder as agendas, ele nega. Ele coloca para debaixo do tapete. Ele fala que é mentira. Ele fala que foi um complô. Ele fala que foi um hack que entrou e pegou as fotos e jogou na internet. Não. Aí não trata, né? A igreja é lugar de gente de todo tipo. Cara, eu acredito assim, que a igreja é o lugar dos imperfeitos adorando aquele que é perfeito. A igreja é isso. Só que a igreja é um lugar de cura. Mas para ser curado, tem que querer ser curado. Né? A igreja é um lugar onde você vai ali ser restaurado. Mas assim, Deus não tem desculpa. Robson, Brian, Deus não tem desculpa nenhuma com as minhas quedas e falhas. Ele não tem problema nenhum com isso. Porque ele diz assim, diga ao fraco que eu sou forte, fortalecido na força do meu poder. Deus não tem problema com a minha fraqueza, ele tem problema com a minha desculpa. Ele vai me levantar todas as vezes na minha queda, mas ele não vai me levantar na minha Às desculpa. vezes esse cara até fala que é o inimigo tentando derrubar isso, meu ministério, né? Não? Isso aí é o inimigo tá furioso. Já pensou? É uma forma de fugir, né? Isso é que o inimigo tá furioso tentando derrubar meu ministério, meu irmão. Isso aí eu tô indo no caminho certo. Olha isso. o nível do endurecimento do coração do sujeito, né? Então, assim, que eu falei, a internet hoje em dia, cara, ela é muito boa, ela nos aproxima, ela nos conecta, sem dúvida. Mas também ela te traz eu digo assim, que o sucesso, ele te dá muitas oportunidades. A primeira oportunidade que ele te dá é a oportunidade de fracassar. Exato. Então, se você não tiver maturidade, se você não tiver... Cara, assim, eu ando em muito lugar, em todos os lugares que eu vou, Belém fora, sabe? E assim, eu tento sempre equilibrar, entender. A gente precisa saber que o que a gente tem não é nosso, né? Deus, ele sempre é o primeiro a dar, cara. Ele colocou Adão e Eva, mas ele preparou o jardim antes. Então Deus sempre vai ser o primeiro a dar para você. Então esses dias eu falei na igreja lá, eu vou dar o meu dízimo, não, você vai devolver. Que Deus já te deu. Já 100%. recebeu, né? Então Deus sempre é o primeiro a dar. Então tudo que eu tenho, ele sou porque ele me deu. Então quando sobe para a cabeça do cara, quando ele começa a achar que é ele, né, ele começa... Eu me lembro que Jim Swagg, na década de 80, 90, o maior pregador da época, perguntaram para ele quando é que ele começou a cair. Ele disse, quando eu achei que quem fazia tudo aquilo era eu. Quando eu cheguei no estádio lotado e perguntei pro meu assessor, todo esse povo aqui tá aqui para me ver? Não, o povo tava para ver Deus através da vida dele, mas ele achava que era ele. Então esse é o perigo. Aí você olha um cara desse, eu fico preocupado quando eu vejo assim, o cara coloca no Instagram, aquele cartaz de agenda, né? Uhum. Aí agendas abertas, aí tem 15 dias que a agenda dele tá aberta. Eu falo, esse cara não congrega, Ah, pode crer. esse cara não trabalha. Isso é muito perigoso, né?
Muito, porque assim, se o cara tem 15 dias de agenda aberta e o resto ele tá viajando, o que é que ele faz na igreja dele? Como é que ele serve a igreja? Como é que ele ajuda o pastor dele? Então, cara, tem que se rever isso. Da igreja, né? O pastor Edmar, ele veio aqui até, a gente comentou verdade. isso. Homem de Deus. Aí ele falou que um dos melhores pastores que tem, o ministério mais fácil que tem é o pastor itinerante, né? Que só vai, prega, ganha alma, não E cuida, vai embora. vai embora, não faz nada. Não cuida. Eu vi uma ilustração disso que eu achei maravilhosa. Sabe aquelas garrafas de Coca-Cola de vidro? Que tem aquelas grades? Isso. Imagina que o itinerante e o pastor estão com uma mangueira. Os dois estão com uma mangueira. O itinerante, ele vai encher aquelas garrafas, ele faz assim, ó. Já o pastor não. O pastor pega uma por uma. Uma por uma. E vai enchendo. É boa. Demora mais, dá mais trabalho, mas ele enche É o tudo. discipulado, É é o por isso- processo. É por isso que o pastor, ele, quando entra numa igreja, ele fica 10, 15 anos. Porque ele precisa de tempo para encher todas as garrafas. Então o itinerante, ele vai e faz o barulho dele lá. Às vezes o cara tem 10 mensagens, ele prega essas 10 mensagens, tudo que é lugar, só muda um pouquinho de uma coisa ali, outra ali. Mas não tem compromisso, não tem, sabe, constância. Eu assim, na DOCA, é muito difícil levar itinerante. Eu acho que praticamente esses 3 anos que eu tô na DOCA, quase que eu não A levo. nossa igreja não tem também, né? Também não. Nossa igreja A gente leva amigos, a gente leva parceiros de exato, caminhada. amigos. Tipo, se é um evento de jovem, eu vou levar um pastor de jovem. E amigos pastores. Pastores, que vão- sabe, que de é casa, líderes da igreja, isso. Não... Você conhece o testemunho, a vida. Conhecer a vida, né, pastor? Isso é Isso, muito importante, isso. né? É essa a importância da gente compartilhar um com os outros, Sim, né? sim, isso é importante. Hoje em dia a gente está vendo um cenário muito complicado, né? Onde você traz o cara e aí o cara... Pô, teve vezes que já trouxe pessoas para pregar, um tempo atrás, eu fui pagar a hospedagem do cara no hotel, cheguei lá, disse, quanto é que deu aí? O cara tinha ido embora, né? Aí a moça falou assim, deu 40, quanto é que tem aí? 40 Danones. Falei, Danone? Pai, criança, criança. Chegou lá, era cerveja, não era Danone, né? Ah, Então, ele mandou a menina botar Danone, mas não era. Então, assim, a gente tá vendo um cenário hoje muito complicado, cara. Então, a gente precisa ter discernimento para entender quem vai trazer, por que vai trazer, qual é a os realidade da últimos dias, né, Não pastor? pode trazer, cara, não pode trazer só pela vibe. O cara tá... Não, tem que trazer pela tua Tá necessidade. estourado. Se aquele cara encaixa com a tua igreja, se fala a linguagem da tua igreja, né? E é isso. Não tem como a gente brincar com isso hoje em dia, né, cara? Esses Rapaz, dias eu tava lembrando que o pastor Marcelo, quando ele era líder de jovens, né? Das pessoas que ele trazia no congresso. Sim. Aí eu lembrei do Luiz Hermínio, nossa. meu parceiro, pô. Incrível. É, Luiz. Eu, é grande amigo. Remílio é monstro, né, cara? É louco. Até Foi hoje eu incrível tenho. assim. Aquele congresso, eu sabia que até hoje as pessoas falam daquele congresso, cara. Comentam aquele congresso, foi realmente marcante. Acabou 11h40 da noite, centenário. Sobrenatural. Foi Sobrenatural. sobrenatural ali. Porque é um cara de Deus, né, cara? O Hermínio é um cara assim que ele é desprendido a tudo, cara. Eu já vi coisas assim com o Hermínio. E eu trouxe agora no Ignátio o Ismael, que tem sido a voz do meu Evandro depois do Hermínio. O cara também desprendido de tudo. Uma revelação profunda na palavra, sabe? Caminha muito no profético. E eu percebo assim, se tem uma coisa que eu posso dizer do ministério do Hermínio, ele é desprendido. Ele diz muito do Hermínio, né? Que ele não é cisterna, ele não é fonte, né? Ele é rio. Cisterna você concentra ali, o rio, né? Então tudo que vem nele, ele abençoa, cara. O rio é corrente. É isso aí. É isso aí. Mas é um grande homem de Deus, referência para todos nós, né? Muito Exato. demais. Pastor, aí voltando, né? O senhor teve seu processo, né? Sim. Que é necessário, né? Sim. É necessário. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu tentei barganhar, né? Porque o mundo ele é muito atrativo de Sim. muitas coisas, né? Pro jovem, então o que acontece? Eu aceitei Jesus, eu tentei barganhar, porque na minha cabeça ali era uma renda que eu tinha. Não, isso aqui eu pago minhas contas, Deus. Sim, sim. Pô, isso aqui eu faço aquilo. Até que um dia, que foi quando o senhor comentou, chegou no estúdio, aquilo não fazia mais parte da sua vida. Não fazia mais. O Espírito Santo é como abre os teus olhos e fala, Marcelo, isso aqui não é mais o que... Não faz mais sentido. Como foi a partir de então pro senhor, assim? Assim, olha, eu costumo assim, não forçar, né? Eu tenho amigos que tocam, minha igreja, uma galera, muitos músicos tocaram comigo, hoje congregam comigo, são minhas ovelhas. Então, assim, eu acho que foi uma experiência pra mim, né? Eu sei que tem cara que depende disso, né? Sustenta a casa com isso. E também eu conheço pessoas que realmente são profissionais, o cara toca, bota o instrumento dele Pra no mim era case. perdição. Aquilo Pra outros eu me conheço. Então, cada um tem, né? Eu também não conseguia ficar. Mas chega uma hora, cara, que o teu coração ele tá tão assim,
apaixonado por Jesus que você não vai conseguir dividir. Não tem como, Uma vez uma menina perguntou no podcast pra mim, pastor, eu posso ser feminista e cristã? Eu disse não. E ela disse, por quê? Eu falei, porque quando o evangelho entra, ele quebra tudo, cara. Ele tira tudo, cara, ele arranca não tudo. consegue ficar preso Não naquilo. fica, irmão, não tem mais espaço para outra coisa, ideologias, gostos, né? A palavra Senhor no hebraico é Adonai, né? E a palavra Adonai é dono, possuidor, ele é nosso dono. Então você não vive segundo... A primeira coisa que acontece na sua vida quando você aceita Jesus é tomar rédea. Você não vai para onde você quer mais, você não faz o que você quer mais. Exato. Então você abre mão de muita coisa que você até queria fazer. Um dos sinais da transformação é essa, né? O que Paulo fala, né? O que eu considerava importante, hoje em dia para mim é como esterco. Isso né? Então tem essa mudança de mentalidade do crente. Se não tiver, né, pastor? É uma metanoia, né? E você passa pelo processo, né? E hoje em dia a gente vê muito isso assim. A Assembleia de Deus, ela é diferente das outras denominações. A pessoa passa 1 ano, 2 anos, ela está pronta para estar no altar, porque ela tem um dom, um talento, quanto também. Nas outras não é, passa um tempo. Paulo ficou 16 anos em Tarsis, para ele começar o ministério. E Barnabé foi lá, pega Paulo e traz ele para o ministério e começa. Né? Então, quer dizer, tem um processo, cara, tem um tempo, sabe? Eu sei que eu não quero também botar o cara, não, ficar 20 anos, porque eu acho que também já é. Né? Você pega os discípulos de Jesus, eu acho que tem que ser o equilíbrio. Se o ministério de Jesus tinha 3 anos e meio, durou 3 anos e meio, então aqueles 70 que ele enviou eram novos convertidos. Mas estavam na prática sendo discipulado. Então tem o discipulado, ele é dos batidores, mas também ele é na prática. Agora a pessoa tem que entender o tempo dela. Né? Eu tenho 3 anos de igreja local. Eu não me considero já um pastorzão para dar aula de igreja local. Se você perguntar de jovem, eu vou te falar, porque eu passei 15 anos da minha vida servindo a jovem. Agora eu estou 3 anos na igreja local, estudando muito, ouvindo muita gente boa, mas eu estou no meu começo. Então não posso dizer assim, vamos lá, a trazer todo mundo. Às vezes o cara, assim, a igreja, ela tem que desenvolver os 5 ministérios. Toda igreja que não tem os 5 ministérios, tem igreja que só caminha no profético, só revelação. Culto de domingo até o domingo é revelação. Então os 5 ministérios, ele flui. Por quê? O pastor olha para as ovelhas. O pastor é aquele cara que ele quer colocar no colo e não quer que ninguém vá embora. Né? O pastor é assim. Paizão, né? Paizão. O pastor olha para as ovelhas, o evangelista olha para as almas, o mestre olha para a Bíblia, o profeta olha para o céu e o apóstolo olha para as nações. E os 5 ministérios se desenvolvem dentro da igreja. Então uma igreja que ela tem os 5 ministérios, ela tem esse discernimento, ela tem essa clareza, né, de quem vai chamar, por que vai chamar. Qual é a motivação, se a pessoa tá preparada para aquilo. Então eu acho que às vezes o cara tem que chegar na igreja, você tá cara, eu passei pelos processos, fiquei no banquinho, discipulado, eu era aquele jovem curioso, muito curioso, acabava o culto, eu ia lá com o pastor, por que o senhor falou isso aqui? Me diga essa palavra aqui. Eu sempre fui família das coisas de Deus, cara. Eu deixava de merendar na época para comprar livro. Hoje eu tenho muito livro em casa, vocês conhecem minhas prateleiras de livro. Mas assim, é porque eu entendo que tudo que a gente vai ser, cara, é busca. Não cai do céu, irmão. Não cai. Eu vou parar aqui, orar e Deus vai descer um rolo do céu. Vai, irmão, descer. Pastor, é demais, né? não vem Bluetooth, né? Não vem, não tem. Você quer revelação? Ele fala, quer revelação, irmão? Olha aqui, ó. Isso. Cheio de revelação pra você. E assim, exatamente, cara, o que a gente vê hoje, um dia me perguntaram, pastor, tem dificuldade de pregar? Eu disse, não, se você pregar a Bíblia. Por que se você pregar a Bíblia vai dar certo? Porque você pode... Tem dia que a gente não está inspirado, mas a Bíblia sempre vai estar inspirada. Tem dia que você não está preparado, a Bíblia sempre vai estar preparada. Tem dia que você não está empolgado, a Bíblia sempre vai estar empolgada. Prega a Bíblia que vai dar certo. O nosso erro é que a gente quer fazer, a gente quer colocar ou tirar o que ela não fala. Paulo disse assim, eu recebi do Senhor, vos entreguei. O segredo é receber e entregar. Não é acrescentar. Esses dias eu vi numa rádio o cara falando assim, hoje vai ter a campanha aqui, e o pastor vai pregar sobre a chave de Davi. Ele vai revelar o segredo da chave de Davi em Apocalipse. Mas é segredo. Como é que ele vai revelar esse segredo? Fofoqueiro, é? Então, ele falou só pra ele. Tá entendendo? Então, cara, a gente vê cada coisa e fala, irmão, peraí, como é que pode, cara? Então, hoje, o perigo hoje é esse, cara. É a gente introduzir coisas que não existem, sabe? É tão simples. E outra coisa, eu acho também, partindo para esse ponto, é que eu não quero culpar aqui gerações, porque cada geração carrega a sua problemática. A geração atual tinha um nível de problema, a geração passada, quer dizer, a geração atual tem outro. A geração atual tem que lidar com marxismo cultural, ideologia de gênero, aborto, por aí vai. Só que assim, quando você analisa a geração passada, você percebe que
O evangelho que era colocado pra gente, Robson, era assim: Senhor Jesus, fica na igreja. Não conquista nada lá fora. A gente disse o quê? Que os psicólogos não eram de Deus. Hoje a gente está orando para Deus trazer psicólogos. Eu me lembro no tempo da Assembleia, Robson, quando um jovem, ele dizia assim, me formei e não vou entrar na faculdade. Era quase um crime. É verdade, verdade. Porque a gente ensinou o nosso povo antigamente a ficar na quarta parede. O que o diabo fez? Ocupou os espaços estratégicos da sociedade. A gente dava o lugar pra ele, né? A gente deu, assim. Por muito tempo a gente entregou a televisão, né? Há um tempo atrás, a televisão... Aí o diabo, é meu, então beleza. No meu livro eu falo isso, eu falo uma parte lá sobre essa questão de alcançar o mundo. Aquela menina que estava na casa de Naamã, ela não estava nem pregando nem cantando, porque te condicionou que Deus quer usar só quem prega e quem canta. Né? Então, tipo, olha, os patrocinadores de vocês são bênção com a área que eles têm. Deus só dá riqueza com propósito pra gente. É pra investir no reino. Tem outra coisa. Então, Deus quer usar pessoas na área de trabalho dela, da atuação de trabalho. Então, ou seja, aquela menina cá de Naamã não estava pregando e nem cantando, estava trabalhando. Mas ela foi caminho pro milagre de Naamã. Então, Deus quer me usar também na minha área profissional. Exato. O médico. Então, existem... Eu sempre oro por isso, pastor, para Deus ele trazer servos dele nas áreas da saúde, de atuação, de tudo. Tem até a gente só pensa às vezes que a gente pode fazer alguma coisa para Deus no púlpito, sim, né? Então, e as 7 áreas eu estava lendo um livro que é, não me lembro se é Restauração, Instituição dos 7 Montes, que ele fala algo interessante. Ele fala que o cristão ele tem que estar nas 7 áreas de influência de uma sociedade: governo, família, religião, esporte, entretenimento, mídia. Ele tem que estar lá. Porque se ele não tiver, cara, eu acredito assim, Robson, que os melhores músicos têm que vir da igreja, os melhores produtores musicais têm que vir da igreja. Exato. Exatamente. Os melhores têm que sair da igreja, porque fazem com excelência, fazem com dedicação, conhecem a palavra. Só que, infelizmente, a gente não tem visto isso. E graças a Deus, essa geração atual, ela está se despertando para isso. E é a manifestação dos filhos, né? Isso, que a Bíblia fala. Isso. Que é aguardar ansiosamente. E aí, por muito tempo, a gente fechou nossos olhos para isso, né? A gente deu a televisão, a gente deu a política, por muito tempo, se envolveu aqui, é do diabo. E o diabo vem e abraça, isso é meu, então, beleza. E agora a gente tá tentando tirar dele, né? Então, assim, eu me perguntaram sobre a política, eu falei, cara, Daniel foi um político. Daniel ficou em 6 governos, 4 babilônicos e 2 sírios, não se corrompeu. Isso. Então, assim, o que a gente está fazendo hoje? É uma ideia minha que eu acho errada, é uma ideia que eu vou falar para vocês aqui. A gente prepara pastores para política. Não, pastores é para cuidar de igreja. A gente tem que preparar pessoas vocacionadas para política. Administradores, né? Já imaginou 10 Nicolas? Exatamente. Já imaginou 10 meninos com a mente daquele menino? Inteligente, rápido, resposta rápida, sabe? Inabalável mentalmente. Quer dizer, se a gente preparar pessoas para política, a gente não vai ter os escândalos que está tendo. Pessoas com pensamento bíblico. Um dos grandes problemas, né? A gente mistura, né? Basta a gente conhecer políticos como pastores. Vote no pastor tal, né? Eu já acho errado. A vocação dele é para pastor, pastorear, né? Eu acho muito errado isso, né? Eu acho errado quando o cara já vem quando o cara vem na política com apelido, cara, pra mim já é absurdo. Porque você já vê assim, já perde o prestígio, né? Isso. Vote não sei o que doido, vote não sei o que palhaço. Isso aí deve ser proibido, né? Aí pra mim já vem... Parece uma brincadeira. Já vem brincando com uma coisa tão séria. Não, tem que ser o nome do cara. História do cara. Isso, né? isso. A gente sofre muito, né? Sofre muito por essa falta de informação, por o cara não levar a sério algo que é precioso pra gente, né? Esse direito. Eu acho muito perigoso. Vamos dar uma pausinha aqui, né? Isso que eu ia falar. A gente vai conversando, esquece da parte do cafezinho. Café. Você gosta de café, pastor? Gosto, rapaz, esse é o momento. Explica aí rapidinho, Robson, qual é o nome desse aqui, desse Fé entre nós. Isso aqui é exatamente... É profético, pastor. Isso aqui é o café, histórias de fé, por exemplo, pastor. Chegou um dia na igreja, né? Carteira de cigarro no bolso, ia cantar e o senhor ali teve um encontro com ele. E esse testemunho de fé edifica vidas. E esse é o ponto primordial, né? O ponto de start para o nosso podcast. Exatamente. Testemunho de fé. Então a fé aqui entre nós. Você viu o café enquanto o Braia fala dos nossos outros patrocinadores, né, Braia? Quero falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aí, os outros. Ale Closet, Dual Physio. Aí você que tá precisando de fisioterapia no celular, você pode contar com a gente aí, Robson. Esse aí é bom, hein? Rayane, aquele abraço. Barbearia
Tem a nossa a barbearia que cuida da gente. Do pouco cabelo que eu tenho, pastor. Tá entendendo, pastor? Aí também Farma Vida, alô Felipe, no coração dos Jurunas, a Farma Vida, muito obrigado aí por estar ajudando a gente. Você também que mora no Jurunas e quer comprar seu medicamento, pode falar lá com o Felipe na Bom Jardim, bem em frente a Deus e Amor. A Deus é mudar Bom Jardim? Isso. Rapaz, fogo. Eita. Né? Já fica ali direto já. Emanuel Pimentel. O Emanuel, rapaz. Grande amigo. Pioneiro obrigado, aqui, viu, né? por estar Pra ajudar a gente. Cheguei com o projeto. Cheguei no projeto com o pastor Moisés, Emanuel. E foram os dois primeiros, né? Isso, deu uma total força. E aí deu força, não só força, como encorajou a gente. E glória a Deus pela vida deles, que o Senhor continua abençoando, né? Também nosso amigo Hugo Leonardo, muito obrigado, Leonardo. meu parceiro. Compra, venda de automóveis Isso, é com esse você cara aí. que precisa talvez de uma vistoria no seu carro De aí. confiança, hein? Uma consultoria, pode falar com o Hugo Leonardo. Mais alguém, Brian? E é tudo lâmpadas, né? O nosso pastor Moisés, muito obrigado por tudo, viu, pastor? O senhor tá ajudando a gente. Você também quer comprar materiais elétricos, pode falar com o pastor Moisés aí. E bora voltar? Desde já deixar um convite para você, né? Você que quer ajudar esse projeto, que quer nos patrocinar esse podcast, entre em contato com a gente. Vamos ficar muito felizes com essa ajuda. E vamos lá, né, Brian? Dando continuidade. Bora lá. Eu quero saber um pouquinho desse livro agora, Robson. Cadê? Mostra pra galera aí. Sim! Com uma ênfase, né? Sim! Para um convite de ativação. Aí, galera. Fale um pouquinho pra gente desse filho que saiu aí, pastor. Isso. Cara, a gente serviu a missão por muito tempo, né? Missão de jovens. E aí eu senti assim, de deixar algo registrado, né? Eu sei que já tá no coração das pessoas, mas eu precisava colocar algumas experiências aí. Só que assim, esse livro não é só para jovem, né? Eu digo assim, que é um livro para liderança de uma forma geral, né? Eu toco em pontos aqui que eu particularmente não vi ser tocado. Eu falo, vencer o medo de trabalhar com jovens. Nós temos nossos medos. E quando eu falo de medo, não falo só de trabalhar com jovens. Trabalhar na obra, de qualquer forma. A gente nunca se sente capaz. Até hoje eu não me sinto capaz de estar onde eu estou. Eu sempre me sinto vulnerável, achando que eu dependo de fato de Deus para fazer aquilo que eu faço. Modernizar sem modernizar. É um capítulo que eu falo que a gente pode ser moderno, mas não pode perder nossas origens, raízes, né? Como cuidar de um jovem adolescente com dúvida na sua sexualidade. Esse foi o tópico mais difícil, que você sabe que você fala hoje é bronca. Quão difícil e sensível é esse assunto. Você tem que pisar em ovos para falar, né? Eu fiz um advogado, uma psicóloga. Discipule como Jesus, eu falo sobre discipulado. Tocando o coração de Deus através da minha arte, é um outro tópico que eu falo. Faculdade, influenciável. Eu falo sobre namoro, noivado e casamento, não altere a ordem, avivamento inconstante, lide suas emoções, mova-se em direção ao seu propósito, né? Então, assim, eu digo que a vida de um líder é muito oscilante, ele tem que estar com o coração dele bem fortalecido, porque ele vai passar decepções na vida, e ele não pode ser mimimi, né? Ele tem que ser maduro para entender que vão traí-lo, vão questioná-lo, ele tem que ter maturidade. E eu falo sobre mova-se em direção ao seu propósito. Eu digo assim, tem pessoas que a gente conhece e tem pessoas que o Senhor nos apresenta. E aquela que Ele nos apresenta são chaves proféticas para mudar a nossa vida. Então a gente tem que estar muito atento. Em lugares assim, pode gerar uma conexão, uma aliança, né? Tem um perigo, né, pastor? De se apegar demais a algumas alianças que já precisam ser desfeitas. Né? Então, qual o perigo que se encontra? Por exemplo, não sei se o senhor concorda comigo, mas a gente vê que quando Abraão sai, né, e leva um cara com ele, Ló, né, e esse cara, em um certo momento, é uma aliança que já tinha que ser desfeita há muito tempo, né, pela característica que Ló apresentava. Como entender que essa aliança acabou, por exemplo? Entendeu? Sim, a gente tem que entender o seguinte, que existem lugares que só cabe você. Existem promessas que não são para todos. Tem promessas que Deus vai fazer de uma forma coletiva, tem umas que é individual. E aquela que é individual só cabe você. Então eu não posso trazer para perto quem Deus está afastando. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Porque senão você... olha, eu vou te falar, foi difícil para me entender isso, porque eu sou muito assim de chamar todo mundo. Então eu sou muito assim. Eu sou assim também. E a minha esposa falava, amor, tu abraça muita gente, traz para lugares que não são para todo mundo.
É aquela frase, nem todo mundo tu leva na cozinha da tua casa. Tem gente que não tem maturidade, né, pastor, pra ver as coisas que o Senhor tá te entregando. Exatamente. Então, assim, tem coisas que você não pode abrir para todo mundo, tem promessas que são realmente só para você, você não pode falar. Eu acho que o erro de José foi esse, né? Ele contou logo o sonho pros irmãos, aquilo gerou uma intriga. Né? Mas também não tinha maturidade para gerir isso tudo, era um menino ainda muito novo. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado e entender que essas promessas que são pra gente. Um outro ponto também que eu queria lhe perguntar, por exemplo, entra nessa questão aqui de trabalhar com jovens. Como lidar, e também que discipule como Jesus, como lidar com traições no ministério? Né? A gente sabe que eu costumo muito ver, eu vejo que o senhor também curte muito, que é o Dênio, né? O pastor Dênio Lara. Sim. E ele fala muito sobre honra, né? Como lidar, né, com um jovem que, ok, a gente não deve esperar, né, dele, né, porque vem do Senhor. Mas como lidar perante um jovem que não vai te honrar e futuramente talvez até te trair, cara? Um abraço pro Dênio, amigão querido. Gente, é isso, ministério é isso. Ministério é 20% trabalhando e 80% desfrutando. Ministério é isso. Eu passou por isso já? Muito, já fui muito traído, né? Já fui muito... Você investe. Eu me lembro que quando eu comecei como líder jovem, e aí eu me lembro que era a véspera do Dia dos Namorados, cara, eu fiz um evento assim top, investi muito, cara. Comprei pizza, ajeitei a igreja, cara, minha expectativa era, cara, vai dar... Eu tinha 115 jovens que eu liderava na Barão. Eu disse, cara, vai ser top, vai ser maravilhoso. Quando começa o culto, cara, 7 pessoas só, para liderança de 100 e pouco. Aquilo me frustrou muito. Caramba. E eu fui entendendo que é assim, depois eu fui pegando maturidade. Então, eu acho que... é o momento que Deus trabalha na nossa vida. Exato. Né? Aí o senhor entendeu que, tipo, não tinha a ver com o senhor, né? Por exemplo. Não tinha a ver comigo, mas era um tratamento diretamente para mim. Sim. Porque eu ia pegar uma liderança maior lá na frente. E Deus falou para mim assim, vamos ver como é que você sai diante de 7 pessoas aí. Propósito, né? Se você valoriza essas 7, pra depois pegar 15 mil, né? Às vezes a gente fica, mas eu gastei, investi tudo isso e não tem lógica, só essas pessoas. A gente tem esse lado aí, né? Tem. O que você não pode, eu acho assim, não pode levar pro coração. Aí que tá. Porque às vezes você acaba, tipo assim, você lidera muita gente. E no meio dessa liderança tem 2 ou 3, ou um, que sempre vai ser o cara do questionamento, e é bacana, Eu acho que se não tiver esse, tu não aprende, parece. No meio dos 12 tinha o Judas, né, pastor? Tinha Pedro também, que puxava logo cara, pessoas difíceis te treinam. Isso. Pessoas difíceis. É aquela situação, pastor, que a gente às vezes fala, Deus me dê paciência, e Deus não vai te dar, ele vai te treinar a ter paciência. Pessoas difíceis, eles te treinam, e assim, quando você vê o relato de Judas não mudou Jesus na essência dele. Ele chama Judas de amigo. Cara, Jesus não era hipócrita, irmão. Uma coisa que ele não era hipócrita. Então, quando ele chama Judas de amigo, porque de fato Judas era amigo. Então, se Judas se arrepende de fato ali, ele seria salvo como Pedro foi e tantos outros que erraram, Tomé. Então, assim, às vezes o cara falha com você e você não pode... Cara, já perdeu muita gente. Você conhece um líder... É quando ele não deixa levar pro coração o que fizeram com ele. Porque a pior coisa que tem é um líder ferido com o microfone na mão. Ele não prega, ele fere, ele machuca, ele vomita as mágoas dele no púlpito. E não é legal. O púlpito não é para isso. O púlpito é para pregar a palavra. Então, quando você não consegue descomprimir, você acaba sendo esse líder feridento e acaba produzindo pessoas assim. Então, não é legal. Fizeram contra mim? Amém. Cara, não me pula pra próxima, né? Mano, tem vezes que você investe no cara, tu pega o cara doente, ferido, machucado, tu casa o cara, arruma o cara, dá mulher pro cara, põe o cara no ministério, faz tudo, mano. Quando o cara acha que tem asa, ele... E o que é pior, ele fala assim, nunca fez nada por mim. Que é o ingrato, esse é o papo dele. O ingrato, mano, que eu não te pedi. É isso aí. Não é esse é o papo do ingrato. Mas porque tu quis. Mano, é o papo do ingrato, eu não te pedi. Aí você tem 2 opções. Você mata... ou deixa aí. Então, assim, qual foi o erro de Saul, cara? Já é outro ponto, né? Porque Saul, ele foi um líder que não preparou por inveja. Saul, ele poderia estar na galeria dos heróis mentores da Bíblia, né? Barnabé mentoreou Paulo, Jesus os discípulos, Moisés, Josué, mas ele por medo não fez. Ele fechou o coração, porque ele achava que Davi
ele ia tirar o trono dele. Mas o que Davi fez? Nada, só ajudou ele. Davi matou o gigante que era para ele matar. Davi casou com a filha problemática dele. Davi lutou as guerras de Saul. Davi tocava para o rei se acalmar. Então Davi veio para ajudar. Então tem que ter noção também que tem pessoas que vão pregar melhor do que eu, vão ter uma visão melhor do que eu, vão ter talentos melhor. E essa pessoa não vai roubar o que eu tenho, ele vem me ajudar. Exato. Então também tem líder que é muito centralizador, ele tem medo de enciumado, né? Às vezes, né? Enciumado. Em contrapartida tem aquele também que faz de tudo e os caras traem. E você tem, eu já passei por N, cara, eu tô com pessoas, eu acho que eu não conheço, se tem eu não me lembro, mas a maioria das pessoas que eu já passei decepção e que me traíram, voltaram e continuam comigo. Porque viram que erraram, se arrependeram, voltaram. Eu tive também misericórdia de abraçar. Que a liderança é testada quando você perdoa, cara. Cheguei na DOCA, no primeiro ano da DOCA, eu tive um baque muito grande com pessoas que eu não esperava. E Deus falou pra mim assim: você tem a oportunidade agora de matar ou deixar viver. Eu disse: não, vou deixar viver. E essas pessoas estão arrebentando, estão comigo, estão fiéis. Então você pode consertar. Existem casos que dá para você reverter. Eu acredito que Jesus, o que Jesus faria com Pedro, né? O que Jesus fez com Pedro, na verdade, né? Sim. É isso que ele quer nos ensinar. Quando ele marca com Pedro, cara, né? Depois de Pedro ter negado. Pô, imagina o que é o Pedro ouvir o galo cantar todo dia, mano. Era um martírio para Pedro, mano. Era uma acusação. Então Jesus, tô indo pra Cafarnaum, avisa Pedro. E engraçado, Jesus não cura os discípulos e Pedro. Ele lembra, né? E é engraçado, né? Porque Jesus não cura Pedro numa igreja, numa sinagoga. Jesus cura Pedro na beira de uma praia comendo peixe, irmão. Então tem pessoas que você vai curar. Tem pessoas que você vai curar, mano. É numa pizzaria, no jogo de futebol, sabe? Às vezes o cara tá depressivo, a gente quer levar logo o cara pra igreja, botar a mão na cabeça dele, sai demônio, sai capeta. Não. É verdade. Exato. Então você tem que também ver que existem lugares que são terapêuticos, às vezes o cara precisa ali. Tem até um livro do Elsônia Meres, que é psicólogo, que ele fala o que é físico, o que é psicológico, o que é natural. A origem do problema. O que é físico, o que é psicológico, o que é espiritual. Qual é a origem do problema? E ele diz assim, a gente tem que ter noção, discernimento para não satanizar, demonizar ninguém que não está com demônio. Exatamente. Então, às vezes, cara, voltando à questão da traição, eu acho que todo líder, ele tem que ter o coração bem preparado, porque ele vai um dia ser traído, não vai ser compreendido, né? Ele vai ser questionado, ainda mais quando o cara não está vivendo a tua visão, porque a pior coisa que tem, qual é a coisa mais difícil de um ministério? É você passar a visão. Eu acho que a maior dificuldade de Neemias não foi levantar os muros, foi passar a visão. Porque a visão foi dada por líder, ele já tem a visão, ele tem a planta do projeto, ele tem o propósito, ele tá ali, ele sabe o que ele quer fazer. Só que quando você não consegue passar essa visão, as pessoas não vão entender. Então você tem que ser bem claro naquilo que você vai passar, né, para as pessoas entenderem. Então, Judas, quando traz Jesus, ele fala: o sinal vai ser o beijo, né? O sinal vai ser o beijo. Ele traiu por 30 moedas de prata, é o preço de um escravo na época. E Jesus, ele teve assim a maturidade emocional de olhar para Judas e perdoá-lo e dizer: meu amigo, por que você faz isso? Então nós temos que ter essa maturidade. Como tu falaste do Nênio, tem uma frase que ele fala que a honra sempre é de cima para baixo. É Deus honrando a gente, é o pai honrando o filho, é o patrão honrando o funcionário. Então a honra vem de cima para baixo. Só que alguns líderes, né, pastor, espera, né, que o jovem ali, com investir tempo, dinheiro muitas vezes, né, ele me honre, né? É tipo aquilo, né? Eu ainda não sou pai, mas eu acompanho vários, o Robson no caso. Sim. O Robson investir no filho dele. O Robson lá na frente ele quer um retorno, né? Quero que o meu filho me ajude ali, me ajude aqui. Exatamente. Todo mundo pastor, acredita nisso. Né? Tem um tema aqui, tá? Eu queria que o senhor falasse só um pouquinho. Sim. Que é: mova-se em direção ao seu propósito. Obviamente que nossa oração, porque o nosso coração não se perca dele, né? Se mantenha sempre alinhado com ele. Mas de que forma? Assim, finalizando já, o senhor falaria para os jovens de hoje como enxergar, né? E se mover em direção ao propósito? De que forma? Né? Cara, eu digo assim, a gente fala muito do chamado, né? A gente fala: eu tenho no chamado, mas na verdade o chamado tem você. Exato. É a missão que te tem. Porque se eu tenho no chamado, eu faço ele quando eu quero. Não é o chamado que me tem.
E o propósito, às vezes, ele nasce até mais antes. Para você dar um exemplo, Moisés, qual é a diferença do chamado para o propósito? Qual é a diferença de você entender que tá no tempo, tá na hora? Propósito é quando Deus revela o que ele tem para você. Ele chama o Robson, o Brian e fala, propósito é esse aqui. Ele destrincha, ele revela o que ele tem para você, isso é propósito. Chamado é quando ele aperta o play e diz, agora vai. Agora chegou a hora. Então, assim, tem gente que já tem um propósito, só não começou ainda, porque o chamado não começou. Então, Moisés, ele tinha um propósito, mas não tinha um chamado ainda. Só teve depois que ele matou o egípcio e tal. Então, assim, Moisés nasceu com propósito e seu nome. Já viu isso? Um cara nasce com propósito e seu nome. Quem coloca o nome na filha em Moisés foi a filha de Faraó. Mas ele já tinha um propósito, ser libertador. Só que no meio da caminhada, ele quer fazer esse propósito de uma forma errada. O que ele faz? Ele mata um egípcio e enterra na areia. Ele viu um egípcio batendo no hebreu, ele ficou indignado, queria libertar aquele hebreu. Só que ele começa a chamar de uma forma errada, porque Deus não queria libertar só um hebreu. Ele queria libertar todos. Então Moisés adiantou, tentou adiantar, né? Ele falou, tá adiantando da forma errada. Não é um hebreu que eu quero. Acontece muito isso, né? Acontece muito de tentar acelerar os processos. Cara, processo que é acelerado e é ultrapassado é prejuízo. Vai ter que refazer tudo. Cara, que interessante, né? A borboleta, né? Sim. Quando ela tá no casulo lá, ela tem que esperar exatamente o momento certo, porque perfeito, se ela tentar arrebentar antes, ela morre. Isso, perfeito. Outra coisa, isso aqui, a internet, cara, ela te dá a possibilidade de você achar que já tem um ministério, mas você não tem. Hoje o cara diz assim, não, mas eu já tenho, eu como seguidor, né? Eu ponho uma foto top no perfil do meu Instagram, faço uns videozinhos, pronto. Não, tem cara, fotógrafo já. Ministério não nasce assim. Exato. Quando eu vejo, cara, e muita gente vem, cara, Robson, Brian, muita gente vem até a mim pedir ajuda. Pastor, pode me discipular? Pastor, pode mentorear? E aí o cara tá começando o ministério. E quando eu vou dar esse conselho pra ele, eu falo, cara, sai da internet. Começa o ministério sem internet primeiro. Não, pastor, porque aí eu já saio. Falo, cara, tu vai pedir conselho, mas tu não quer. Tu quer, então, que eu faço o que tu quer fazer. É uma consequência, né? Isso é uma consequência. Isso aí. Tudo que eu vou extravasar... É orgânico. Tudo que eu... É natural. Deixa as pessoas postarem, deixa as pessoas começarem a falar de ti. Ministério, cara, não nasce na rede social, nasce na calada da noite. Nasce, nos lugares... Eu me lembro que eu pegava um banquinho, botava em cima da minha cama e começava a pregar pra mim mesmo. Eu comecei assim, Robson, em casa. Novinho na fé, imaginando que eu estava pregando pra multidão. Comecei assim. Aquilo que dá certo no secreto, dá certo no público. É assim que Deus faz. Então, assim, quando o cara começa já, vou botar um Instagram, vou botar um perfil lá, Ministério Fogo Puro, né, coloca pombinha e tal. Fulano... Aí já começa com muita... Aí já começa, você vai dar conselho pro cara, o cara não vai querer ouvir. Por quê? Porque na mente dele, isso é ministério, não é ministério. Cara, eu preguei uma vez na igreja falando sobre o que é ser bem-sucedido na visão de Cristo. Porque Jesus começa o Sermão da Montanha colocando a primeira bem-aventurança é ser pobre de espírito. Olha só, encabeçando a lista. Então, assim, às vezes você pode olhar assim, poxa, então ser bem-sucedido ministerialmente é aquele pastor que está com uma mega church, 3.000 pessoas, 7 cultos na semana. Cara, tá vivendo o ministério. Será? E o pastor que está agora no interior? Uma bicicleta quebrada, levando cesta básica, levando Santa Ceia, uma casa de madeira, que vai voltar para casa, não tem nem o que almoçar. Será que aquele cara não está cumprindo, correndo risco na estrada? Exatamente. Será que ele não está cumprindo o chamado dele também? Será que ele não está vivendo o sucesso ministerial? Então tem que ter muito cuidado. O que é sucesso, né? Porque aquilo que pode ser sucesso para mim pode não ser para Deus. Porque a escada para Deus é invertida, cara. É diferente. A gente caminha, né, na contramão do mundo, né? A gente crescer, a gente tem que diminuir. Né, isso. Então, às vezes, a gente vê hoje, aí, o jovem tem a ideia, né? A atualidade, essa galera da atualidade, não, é só montar um Instagram e tal, botar um perfil lá e começar a comprar seguidor. Pronto, é o meu ministério. Não, cara, não começa assim ministério. Exato. Cara, eu hoje, o pessoal fala, pastor Marcelo é referência, cara, mas só Deus sabe a luta que eu já paguei. Né? Tem anos, cedo, né? Sabe, hoje pra mim estar na igreja, cara, eu sofri coisas que ninguém imaginou, eu não conto, coisas pessoais minhas de crescimento ministerial, que eu digo assim, cara, ministério não é 20% do que você faz no púlpito, aquilo ali é a parte rápida do ministério. É bonitinho tá ali no púlpito pregando. Todo arrumadinho, né? Aquilo ali não é nem 20% do ministério. Exato.
Ali, o ministério, quando você desce dali, tem que sustentar o que você pregou. Porque a gente sempre vê aqui, por exemplo, com pastores ou filho de pastor, por exemplo, pastor Vinícius, por exemplo, Sim. ele conta que a única coisa que ele não queria na vida dele era ser pastor. Por quê? Porque ele vê o lado que os irmãos... Já vi meu pai levar 3 da manhã pra ir velar corpo. Isso, meu pai 3 da manhã pra ir separar briga de marido e mulher. No livro eu falo isso. Porque o coração de um pastor, pensa comigo, de manhã tu faz um velório, de tarde tu apresenta uma criança no altar e à noite tu faz um casamento. Cara, eu tenho que condicionar meu coração com a estação para que não me interfira no outro. Eu cheguei em casa uma vez, minha casa arrombada. O cara levou 15 mil de material, de coisas minhas de casa. E 7 mil eu tinha que fazer os 15 anos. Cara, e aí, como é que vai? Não vai influenciar, né? Triste. Cheguei nos 15 anos lá. Quando eu dar uma palavra de esperança lá, né? A minha esposa falou para mim, eu fiz os 15 anos, quando eu acabei de fazer, a minha esposa falou para mim assim, amor, foi o melhor sermão de 15 anos que eu vi na minha vida. Ela disse, amor, tu tava triste, cabisbaixo, quando você pisou na porta da casa da menina dos 15 anos, mudou teu semblante. Porque isso é ministério, cara, colocar os outros na frente, é entender que a minha dor não pode sufocar o meu propósito. Eu tava ouvindo uma pregação do Bill Johnson, quando a esposa dele morreu com câncer. No outro domingo ele pregou, a esposa morre numa semana, no domingo dessa semana ele tava pregando. Ele falou que no céu a gente vai louvar, vai. O único ministério que vai ter no céu é do louvor. Mas você não vai sentir, não vai ser aquele louvor carregado de dor. Mas você não vai ter pecado, você não vai ter doenças, você não vai ter aflições. Você vai louvar. Só tem essa chance, né? Você vai louvar. Então só tem essa chance aqui na terra de louvar com dor. É só essa chance que a gente tem de louvar com problema. Exato. No céu não vai ter isso. Você vai louvar na perfeição sublime de Deus. Sem sentir nada. O único lugar que você tem a possibilidade de louvar no meio da dor é na terra. E aquilo que o pastor Emílio fala, quando Elias sobe, ele deixa a capa fala de unção, porque a unção é para gastar aqui. É aqui que a gente gasta a unção, é na terra. Eu quero viver a minha vida, me desgastar com o que eu tenho e sou aqui. Só tem essa vida, né? Só tem essa vida para queimar. Aqui. Então eu quero, sabe, entregar por completo para servir meu propósito, aquilo que Deus tem para mim. Eu fico vendo hoje jovens que têm toda uma oportunidade e não sabem o que fazer com esse propósito. O cara tem já 12 anos na fé, qual é o teu propósito? Não sei, pastor. Qual é a missão? Já era para saber. Então o propósito, ele vem muito antes até. Então, quando você identifica o seu propósito, identificou o propósito, o que você faz? Vou trabalhar em cima dele. Deus falou para ti que você vai ser músico, então estude música. Deus falou para ti que você vai ser pregador, então estude a palavra. Deus falou para mim que eu vou viajar, então estude, faça curso de inglês e tal. Você vai se aperfeiçoar. Então você vai em direção ao seu propósito, até Deus dar o start, falar, agora começou. Apertou o play, agora tá na hora, mas tu te preparou pra isso. E assim, aparentemente é do nada, né? A gente tem que estar preparado pro do nada, né? Aparentemente é do nada, ou do nada leva anos. Muito. E Deus começa no comum. Deus começa a falar com Moisés quando ele apacentava ovelhas. Deus fala com os Gideão quando ele estava malhando o lagar. Deus chama os discípulos quando eles estavam pescando. Não é do extraordinário, é do ordinário. Esse ano, assim, Deus falou... Comigo e minha esposa, né? O pastor Moisés convidou a gente a fazer parte da liderança lá dos jovens, né? Ajudar lá na igreja. E aí, pastor, a primeira coisa que me veio, né, na cabeça e na nossa conversa foi: a gente não tem tempo, cara. Amor, eu trabalho até 7 da noite, né? Tem a neném, tem isso, tem aquilo. E no mesmo momento, o Espírito Santo ministrando, o Senhor não chama pessoas desocupadas, né? Desocupadas. E aí a gente vai pra Bíblia e também foi um tapa assim, sabe? Porque eu falei do pastor, não tem como ajudar na liderança, eu posso continuar ali, mas eu não dá pra gente, ao mesmo tempo assim, eu tô te chamando exatamente por isso, né? O Espírito Santo me chamando, tipo, Davi, né? Eu chamo ele quando ele tá ali, com as ovelhas, né? Exatamente isso. Trabalhando. Chamou Pedro, Thiago e João, estão pescando. Então o Senhor não chama os ocupados. Isso. E assim, deixa uma mensagem. Tem um título aí no seu livro que é sobre os jovens, né? Trabalharem no reino, não ter medo e ir mergulhar, porque o jovem aparentemente não tem tempo. Eu estudo, eu trabalho, eu tenho família, eu não tenho tempo. Só que eu tenho aprendido com os meses, com os anos, que é o melhor lugar para se investir. É onde se deve investir, na verdade, né? Que o resto é reflexo. Eu tenho colhido assim, coisas extraordinárias do reflexo do que eu tenho plantado no reino. Eu digo assim, Robson, que Deus não quer de mim prioridade, Ele quer de mim exclusividade. Prioridade, eu posso priorizar um celular,
meu carro. Exclusividade é diferente. É mais ou menos assim. Eu tô na frente do meu computador, fazendo trabalho, e vem a voz do Espírito Santo e fala assim: larga aí. Vem pra oração, eu quero falar contigo. Isso é exclusividade. Você tem uma bola pra jogar, falta 2 horas pra bola, você fala assim: não vai não. Fica aqui no teu quarto de oração, eu quero falar algo contigo. Isso é exclusividade. É o acesso que Deus tem no teu coração de te trazer pra Ele quando Ele quiser. Então isso é algo para pouco. Talvez por isso que Davi era um ser no coração de Deus. Porque Davi... A sensibilidade. Cara, né? Davi era um filho que não precisava Deus pedir para ele fazer. Deus não mandou ele fazer o templo, ele quis fazer. Filho proativo, né? Deus não mandou ele atrás da arca. Saul ficou 25 anos. Eu lembro que ali no trono e não foi atrás da arca. Davi assumiu o trono, vão atrás da arca. Deus não mandou, ele quis. Eu lembro de uma mensagem do pastor Marcelo que ele fala que Noé não precisou de várias vezes Deus falar com ele. Só falou uma vez e ele nossa geração 110 anos precisa né? Parece que precisa. Cara, assim, eu bato muito, né? Hoje em dia menos. Mas, cara, quantas vezes tu precisa que Deus fique te lembrando, Brian? É aquilo lá, Brian. Aí, Brian, aí tu vai na igreja, Senhor, confirma pra mim, faz não sei o quê. Já é a terceira vez. Já é a terceira vez. É pra tu tá com vergonha já. Falar agora, eu vou... Me dá um sinal e não sei o quê, né? Isso talvez seja falta de intimidade, né? A gente vive uma geração que ela quer sentir a Deus. E às vezes, cara, às vezes não, o evangelho não é pra ser sentido, é pra ser vivido. Isso. Deus você não sente, você... Não é uma sensação, né? Eu não quero sentir. Uma geração de querer só sentir é muito perigoso. Quando a sua maturidade espiritual se restringe no sentir, porque vai ter momentos que você não vai sentir. Você não vai sentir Deus. Cara, tem momentos que eu tô orando, eu não sinto Ele, não quer dizer que não tá lá. Exatamente. Mas eu tenho maturidade pra entender. O problema da nossa geração é sentir arrepios, né? Arrepios, chorar. Se não estiver chorando, não estiver arrepiando. Isso parece que é mover, avivamento. Mas avivamento é transformação de vida. Eu falo isso aí, eu falo avivamento constante, né? A gente condicionou que avivamento é uma energia após o culto, é um final de congresso. Aquilo é poder, né? Mas não a presença de Deus. O poder de Deus, ele traz cura, libertação, ele traz essa manifestação de glória, mas a presença traz intimidade, né? E quando a Bíblia diz assim, Jesus fala assim, aquela oração, né? Entra no teu quarto, no secreto, e o Pai que vê, mas peraí, não vou orar, porque ele tá vendo, não tá ouvindo. Porque o certo seria ele ouvir, porque se eu tô orando, não, mas o Pai que vê, porque Deus vê a motivação do teu coração. Às vezes o cara pode estar meia hora no quarto e Deus não tá ouvindo, não tá vendo. Porque assim, cara, eu vou falar um negócio pra não se choque aqui. Deus pode receber a oração de uma prostituta numa esquina e rejeitar de um líder no altar. Porque não é o lugar, é a motivação do coração. Por isso que é a sinceridade do coração. É o publicano, né? É isso que entra aí, lá, né? Após o Senhor. É por isso que você entra no teu quarto, fecha a porta, que o Pai que tá em secreto, ele vê. Ele vê. Ele não ouve, ele tá vendo. Ele vê. Eita. Gente... Cara, nosso tempo foi embora já. Voa, né, cara? Isso muito rápido. Topíssimo. Mas que tempo de mesa que a gente passou por aqui. Pastor, pra finalizar... E marcar próximo, viu? Rapaz, pelo amor de Deus. Quero que o senhor deixe uma mensagem aí pra todo mundo. Sim. Para nossos jovens, para nossos líderes, para os pastores. Talvez líderes que estão assumindo agora, não tem um norte. Ou aquele líder que já tá ali... Já tá há muito tempo. Porque, meu irmão, dá trabalho. Cuidar de jovem dá trabalho, senhor, muito, né? Muito. Então, deixa uma mensagem, né? Encorajando eles a não desistir. Sim. Talvez líderes que estejam nos assistindo agora... Também fale um pouco da programação da sua igreja. Esse aqui é meu último ano, né? O cara fala assim, aqui é meu último ano, assim, eu não quero mais. Encoraje, motive, fique à vontade. A gente tem visto aí hoje, assim, no cenário cristão, no meio das mídias sociais, muitos escândalos, né? Essa aqui é a câmera. Essa aqui, ó. Então, assim, como eu falei mais cedo aqui, não é só pregar, gente. Pregar, a gente que é pentecostal, a gente valoriza muito os dons do que os frutos, né? Então, a gente olha muito para os dons e esquece dos frutos. Mas os frutos, eles são o que vão manter o teu dom, é o pedestal que vai sustentar o teu dom. Então, assim, eu tenho 38 anos, 20 anos que eu tenho servindo a Jesus, praticamente 12 anos de ministério, 13, 12 anos. Então, o que eu digo para você sirva a Jesus com integridade, entendendo que
A gente não foi chamado para ser pregador, para ser cantor, a gente foi chamado para ser testemunha. Atos 1:8 diz assim, sermeis minhas testemunhas. Então isso é muito importante, porque a forma como eu passo Jesus para os outros pode aproximar ou afastar pessoas de mim. Então assim, o seu objetivo maior de vida é ouvir da boca de alguém. Eu olho para você e consigo ver Jesus através da sua vida. Não é pela sua veste, não é pela sua santidade visual que você possa ter, não é pelo seu caráter, é pela sua vida no altar. Hoje a gente está vendo uma carência de integridade, de pessoas que a gente possa olhar e se espelhar. Sabe, eu vou falar um negócio para vocês, por muitas das vezes eu sou tentado como você é. As oportunidades aparecem para mim de cair como aparecem para você. Só que por muitas das vezes o que me fez ficar de pé foi a responsabilidade que eu tenho de olhar para trás desse cara. Tem muita gente que depende de mim. Tem muita gente que eu preciso alimentar. Tem muita gente que me vê como referência. É fazer como Pedro e João fez por causa de cego. Eles olharam para aquele cego e falaram assim, olhe para nós. Não temos nem prata nem ouro. Mas o que eu tenho te dou. Eles não se isentaram da responsabilidade. Não olha só para Jesus, não. Olha para Jesus sim, mas também olha para a pessoa. A gente olha para Jesus, mas olha para o líder também. Porque o líder é referência. Então Pedro e João chegam para aquele paralítico e dizem assim, olhe para nós. Eles puxaram para eles a responsabilidade. Aí quando aconteceu a cura, a Bíblia diz lá em Atos que quiseram endeusar Pedro e João. Eles, aí, mesmo texto, diz assim, não, agora olhe para ele. Então olhe para nós quando a questão for responsabilidade para servir. Mas quando os resultados chegarem, olhe para ele. Oh. Olhe para ele. Então vocês têm a responsabilidade para servir e viver uma vida certa, correta, porque a gente não prega só no altar. Tem vezes que a gente prega aos ouvidos, tem vezes que a gente prega aos olhos. Então a gente prega muito mais aos olhos das pessoas do que aos ouvidos. Então, eu tenho 20 anos que eu sirvo a Jesus, e uma das coisas que eu mais vigio é nisso, para que eu possa finalizar minha vida, combater o meu combate e dizer assim, cara, não trouxe mancha para o evangelho, não trouxe escândalo para o reino de Deus. Meus filhos vão ter orgulho de mim, minha esposa vai ter orgulho de mim. Seja fiel à sua esposa, seja fiel à sua liderança, fiel à sua igreja, fiel às pessoas que você pastoreia, seja fiel, para que as pessoas tenham orgulho de dizer assim, aquele é meu líder. Né? É bom quando você tem orgulho de dizer assim, não, aquele é meu pastor, aquele é meu líder, aquele é o cara que me discipula, porque tem um currículo aí invejável de santidade e correto. Então, gente, é isso que eu deixo para vocês, para todo mundo que tá vendo. Parabéns pelo projeto. Eu sei que muito mais pessoas tops vão passar por aqui e que Deus use muito vocês. Obrigado, queridos. Amém, Tamo pastor. junto. Valeu. Amém. Fale aí a sua programação lá, da ADDoca, né? Como é que seus cultos lá? Gente, nosso culto quarta, nossas atividades começam quarta-feira, quarta profética, quinta-feira Mulheres do Reino, culto de mulheres, sexta-feira nós temos o Café Teológico, né, que é um curso de teologia que a gente tem. Top, hein? Projeto, sim? Projeto. Muito Café top. Teológico. É assim, é um bate-papo teológico sem aquela questão toda teológica. É falando de teologia, mas de uma forma descontraída. Como a gente está fazendo aqui. Faça entendimento. Isso. Uma linguagem bem clara, bem atualizada. E nós temos sábado, segunda à tarde, culto de adolescentes, 19h30, culto de jovens. Domingo, escola dominical, domingo à noite, nosso maior culto, que é a partir das 19 horas. É isso aí. Maravilha. Fala do nosso lá, Brian. Gente, desde já muito obrigado, viu, por você ter chegado até aqui. Eu queria convidar vocês também para os nossos cultos, né? Assembleia de Deus da Estrada Nova, nosso pastor Edmar. Às quarta-feira tem culto à sexta-feira de ensino, culto aos sábados, tanto de adolescentes quanto de jovens, 17 horas de adolescentes, 19 horas de jovens, culto da família pela manhã, no domingo de manhã, e escola bíblica, e o culto de celebração às 18 horas no domingo também. Então convido vocês para participar das nossas programações. Que maravilha. Gente, muito obrigado de verdade. Muito obrigado, por você galera. ter chegado aqui. Pastor Obrigado, Moisés. Pastor Marcelo. por ter aceitado esse Obrigado, convite. gente, obrigado. E a gente quer de novo, né? A gente Isso. vai ter próximas vezes, senhor. Sim. Vai ter Se 2.0 dispor aí, né? Não, É. cara, eu amo isso aí, bater papo comigo mesmo. Ah, Que nossa. tempo A gente foi muito maravilhoso. abençoado, né, Brian? Isso. Então é isso, galera. Nos sigam no Instagram, Estamos em todas as plataformas Spotify, digitais, viu? Deezer, Google Podcast, YouTube, Facebook. Nos siga. E uma dica, né? Envie os nossos cortes para amigos de vocês, cara. Abençoe a vida deles. E é isso. Um abraço e beijo. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.